Bom dia a todos. Hoje, nesta Santa Missa, nós vamos rezar pela alma da Dona Irene Enéas do Nascimento e por todas as almas. Pela alma de Dona Ana Amélia Alvarenga. Pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Nelson Salerno, Aparecida Moro, José Roberto Cipriano e por todas as almas. Pela alma de Maria Helena dos Santos, Maria Dedeza Landim, Vicente Saraiva Landim, José Saraiva Landim, Vânia dos Santos e Antônia Ferreira. Pela alma de Antônio Pereira Andrade, Maria do Carmo dos Santos e Dalina Aparecida da Silva. Pela saúde de Lores de Souza Mendes e pela alma do Seclerbe de Araújo Vitorino. Vamos todos ficar de pé, vamos cantar e iniciar a Santa Missa. Santa Mãe do Perpétuo, que nos deu a luz, que deu à luz o Rei verdadeiro, o Rei do céu e da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Vamos pedir perdão a Deus, fazendo o ato penitencial, para que Deus nos ajude a ser pessoas melhores, comprometidas, defensoras da vida. Deus nos ajude a ser perseverantes da fé, a amar a igreja, a amar a comunidade. Vamos fazer o confessemos como era antigamente. Como era antigamente, bem antigamente mesmo, né? Nos inícios da igreja, nas comunidades, essa parte que é o ato penitencial era feita em 2 vezes. Primeiro o povo reza para o padre e depois o padre reza para o povo. De modo que existe uma absolvição assim, meio das 2 partes, né? Tá bom? Então vocês começam, depois eu rezo sozinho. Confessemos os nossos pecados. Por minha culpa. Absolvição para vocês. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Agora é a minha vez, só que vocês não podem falar Deus Todo-Poderoso, porque isso é próprio é oração reservada, né? O que vocês podem fazer é, Padre, Deus te perdoe, tá bom? No final.
Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vocês todos que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, a minha tão grande culpa, e peço à Mãe de Jesus, a Virgem Maria, aos anjos e aos santos, sobretudo São Francisco, e a vocês que estão aqui, que vocês roguem por mim a Deus, Nosso Senhor. E vocês digam para mim, Padre, Deus te perdoe, só isso, tá bom? Eu perdoo vocês não querem me perdoar, sem vergonha? Não? Glória. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, vós que tirais o pecado do mundo, vós que tirais o pecado do mundo, vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Altíssimo, com o Espírito Santo. Senhor, tenha misericórdia de nós. Cristo, tenha misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que pela virgindade fecunda de Maria Santíssima, desce a todos nós a salvação eterna, que é Jesus, fazendo sentir a intercessão daquela que nos trouxe o autor da vida, Jesus Cristo, vosso Filho. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Números, vamos sentar no livro dos Números. O livro dos Números é um livro de catequese. Chama-se Números porque foi feito um recenseamento das tribos. Por isso chama Números. Então Moisés mandou contar as tribos, são 12. E ele mandou contar quantos tinha na cada tribo. Por isso chama Números. Para poder organizar o povo, saber, né, da realidade. O recenseamento sempre teve esse sentido, né? Desde a antiguidade. Por isso que o livro chama Números. E depois o livro se torna um livro de catequese, né? É um livro dos Números, um livro de catequese. A prática, como deve ser a prática da fé. Manda abraço lá. Falou a Moisés dizendo: fala a Arão e a seus filhos. Ao abençoar os filhos de Israel, dize-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim, invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus se compadeça de nós. É o Salmo 66. Deus se compadeça de todos nós, dê a todos nós a bênção. O fulgor, o brilho do rosto de Deus venha sobre nós, na terra. Então serão conhecidos os caminhos de Deus e entre os outros povos também receberão a salvação. Fiquemos contentes, alegres, exultemos, porque Deus é justo. Deus julga a gente com justiça.
E no fundo é Deus que manda, Deus é que governa tudo, inclusive a vida da gente. Os povos todos te louvem, ó Deus. Todos os povos do mundo, do planeta e em tantos lugares te louvem. Nós te pedimos que o Senhor nos dê a sua bênção e chegue o seu temor aos confins da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos os séculos dos séculos, Deus se compadeça de nós. Gálatas, vamos aos Gálatas, da Galácia, né? Galácia, fundada por Paulo. Tem 3 pregações de Paulo, fundamentalmente. Primeiro conta o encontro de Paulo com Pedro, né? Porque quando Paulo houve a chamada conversão de Paulo, Jesus falou para ele lá no caminho de Damasco. Ele foi reunir o povo, reunir as pessoas, evangelizar pequenos grupos, pequenos grupinhos. Graças a Deus, é assim que tem que ser mesmo. E só 3 anos depois é que ele vai encontrar com Pedro, né? Então, o pessoal, os apóstolos que ficaram em Jerusalém, que achavam que não era para sair de Jerusalém, os apóstolos, você sabe, né? Os apóstolos achavam que tinha que ficar lá. Esse negócio de sair, bater perna, não tem que fazer. É ficar aqui, porque foi aqui que Jesus morreu, aqui está os túmulos dele, aqui está toda a vida, todo o sofrimento foi dele. Não vamos sair. E Pedro, em tese, era defensor dessa medida. Ou seja, nós somos os privilegiados e não podemos nos misturar com as pessoas. E Paulo faz o caminho inverso. Quando os apóstolos ficam sabendo, Nossa Senhora. Só saiu luta de foice, de tiro, porque não tinha na época, mas... porque um ficou com bronca do outro. Como é que você faz as coisas? Então, eles marcam o encontro aqui na Galácia, né, nessa comunidade. E Paulo observa as atitudes do Pedro, etc. Tem uma briga na carta aos Gálatas, né, sobre isso. Aí Paulo chega para o Pedro e fala assim: poxa vida, você xinga tanta gente aqui, e você chegou aqui, viu que não era um bicho de 7 cabeças, está vendo o povo aí, você jantou com o povo, fez tanta coisa, dançou, cantou, rezou, ajudou, né? Então não seja assim, né? Paulo fala para o Pedro, seja desse jeito, seja assim, o povo é o povo. E aí então ele narra esses encontros e depois vem o conteúdo da carta, que são essas 3 pregações. É chamada oficialmente de homilia midrash em judeu, né? Na língua judaica. É homilia midrash. São 3 que tem, 3. Que é uma espécie de catequese, uma espécie de narrativa da experiência pessoal que a pessoa tem com Deus e com o povo. Chama midrash. Tem muitos midrash na Bíblia. Vamos lá. Era essa carta que Paulo proclama foi para a nossa liberdade, para assim sofrer uma cruz que morreu e ressuscitou, para a nossa liberdade. Não foi para escravizar a gente. Né? Não sei se você está entendendo. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei e para que todos recebêssemos filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, ó Pai. Assim já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Palavra do Senhor.
preocupa com o menino Jesus, observa tudo, não fica tagarelando, guarda tudo no coração, percebe tudo o que está acontecendo de diferente, né? E ela, o menino Jesus e o José é o centro da igreja, se torna o centro da comunidade, né? Centro da comunidade. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, os pastores correram para Belém e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. O menino deitado na manjedoura. Quando viram, começaram a contar o que eles tinham falado do menino Jesus. Porque vocês sabem que o anjo havia falado com os pastores antes. E eles foram para a cidade, para Belém, contaram tudo que teve. E voltaram, né? É a cena de hoje. Eles voltam para contar para Maria e para José, olha, o que aconteceu. Os anjos ensinou a glória e nos ensinou a rezar, e fomos na cidade, contamos para todo mundo o que estava acontecendo. Daqui a pouco vai estar cheio de gente aqui. Eles falaram para Maria e para José, né? Mas Maria olhava aquelas atitudes e ficava silenciosa, olhando os acontecimentos, não interferia, meditava aquilo tudo que estava acontecendo. Então os pastores glorificaram realmente, louvaram realmente a Deus, porque eles tinham ouvido e visto como Deus foi anunciado para eles. Então, quando fez 8 dias de tudo isso, para o menino ser circuncidado, como mandava a lei, eles então registraram Jesus, botaram um nome e colocaram o nome que o anjo havia mandado, Jesus, porque ele é a salvação. Ele é o Salvador do mundo, Ele é o Salvador das pessoas. Palavra da salvação. Podemos sentar um minuto, que as palavras do Evangelho, da Sagrada Escritura, perdoe todos os nossos pecados. Olha, minha gente, vamos tentar fazer uma reflexão aqui sobre o que a palavra de Deus propõe para a gente para entrarmos em comunhão com o próprio Jesus. Bom, no alvorecer do primeiro dia do ano civil, ano civil, a igreja consagra o tempo dos homens à Santa Mãe de Deus. O nosso olhar, portanto, deve estar sempre voltado para o presépio, pois lá está o maior sinal da Bíblia. Maior sinal. Vocês pensam que abrir Mar Vermelho é algum sinal? Não é, não. Fazer isso, fazer não. O maior sinal é as palavras do anjo para os pastores. Vocês vão encontrar o maior sinal. Que sinal que é esse? Uma família. Vão lá em Belém ali, vocês vão encontrar a família. O menino, a mãe e o pai. O maior sinal do amor de Deus não é abrir o Mar Vermelho, não é curar da lepra lá, o Naamã, não é nada dessas coisas. Não é nada disso. O maior sinal de Deus é a presença dele no nosso meio ali. Porque é o único momento que Deus mostra a cara. Não tem outro momento. Não tem outro momento. Moisés no deserto falava para o povo: Deus está caminhando com a gente. Onde que ele está? Aí aquele tufo de fogo andando ali na frente. Deus está presente de nós. Onde é que ele está? Está dentro daquele baú ali. Está dentro daquele baú. As leis, né?
Que os profetas depois vão falar um monte também, né? Parece que são doidos da cabeça, vocês ficam venerando um baú. Tem lógica, não? É venerar a Deus de verdade. Então, a manjedoura, ou originalmente o divino presépio em latim, presépium, descrito no Evangelho de Lucas, especialmente, é o sinal. Olha que coisa absurda, né? Que coisa. Quem ia imaginar que um presépio é um sinal de Deus? Porque para a gente, sinal de Deus é essas coisas espetaculares, né? Essas coisas de cinema, assim. Isso é sinal, né? Aquele filme Mequetrefe da década de 50 ou 60, que fizeram dos 10 Mandamentos, né? Americano. Aquele filme Mequetrefe, aquele filme. É um filme que ele mostra, tenta convencer você que Deus é um mágico, que Deus é uma magia, que a visão protestante é essa. Deus é uma magia, Deus é uma magia. Aquele filme é Mequetrefe. O outro que saiu depois, quem fez o último, é bem bom, é melhor, muito melhor. Esse outro, que mostra a realidade mesmo, as dificuldades que tiveram, aquela coisa toda, que está no texto bíblico. Então, sinal para nós não é essa coisa que a gente às vezes imagina. Os anjos falaram, o sinal admirável da presença de Deus é a manjedoura. Ninguém dá bola para a manjedoura, porque a manjedoura está... Você bota comida para o boi, para o gado, para não sei para quem, para o cabrito, para a cabra, eles vão lá e comem. Vai lá, ninguém vai imaginar que existe Deus ali, existe Deus, a presença de Deus está ali. Então, sempre observar essas coisas. A manjedoura. Quer um sinal? Não procure os grandes sinais. Porque tem um ensinamento da Bíblia que vem de Deus. Quando Moisés tinha muita dificuldade das coisas, saco cheio já querendo largar tudo, que ninguém aguenta, né? O povo, ninguém aguenta. Tem muita paciência. Moisés falava, reclamava, falava. Aí Deus falou de Moisés: toda a solução, todos os grandes problemas da gente está a um côvado de você. Quanto que é um côvado? Um côvado. A solução sempre está a um côvado de você. Um côvado é esse aqui, ó. E a gente, às vezes, diante de tanto problema, tanta dificuldade, você quer né? Você quer uma coisa assim, e não é assim. Então Moisés aprendeu realmente muitas coisas, muitos sinais de Deus estão perto da gente. E a gente não costuma ver, né? Não costuma ver isso. E eu tenho certeza que se um terrorista falar para o Papa Francisco assim, olha, semana que vem eu vou jogar uma bomba atômica aí no Vaticano, o Papa Francisco com certeza vai dizer para o terrorista: olha, você dá um tempinho que eu preciso tirar as pessoas de lá, aí depois você manda a brasa. Por quê? Porque o sinal de Deus não está naquele negócio ali. O sinal de Deus está nas coisas pequenas, nos pequenos. Olhar sempre o presépio. Porque o presépio é o objeto de uso dos mais pobres, dentro do qual está o menino Deus, que traz, portanto, esse simbolismo forte, bonito, teologal, né? Que escapa, né? A gente fala assim: eu quero estudar teologia, quero entender teologia. Você acha que você vai adquirir uma... Não. As pequenas coisas. As pequenas coisas. Muitos bispos e papas da igreja, na história da igreja, sempre tiveram essa visão. São Francisco de Assis, quando entrou no Vaticano e foi convocado pelo Papa Inocêncio III para ir lá dar explicação, porque o bispo da cidade dele era um sem vergonha, da cidade dele, não aceitava que ele reunisse os pobres. Os pobres não vão vir mais na igreja, os pobres vão ficar na rua. Ele era cuidador era igual o Padre Júlio de hoje, naquela época, né, na verdade. Ele cuidava
E o bispo, pé da vida, então mandou uma carta para o Vaticano, xingando ele, falando do diabo dele. E o Papa Inocêncio, então, chamou. A mesma coisa aconteceu com o padre Cícero aqui no Brasil, parecido. E o Papa chamou ele. O Papa Inocêncio III, imagina aquela época, né, minha gente? Naquela época, o Papa, para poder levantar, tinha que ter 3 guindastes para tirar a capa dele, que era cheio de diamante, cheio de não sei de quê. Tinha uma coroa, que a tiara, graças a Deus, foi abolida, né? O Papa Paulo VI tirou, que era um negócio que tinha que ter 3 homens que faz academia para tirar aquele negócio da cabeça. O Papa Inocêncio III, quando viu São Francisco, aquele homem fedido, que não tinha tomado banho, uma roupa horrorosa, pé tudo lambuzado, sujando a Capela Sistina. O Papa Francisco olhou, o Papa Inocêncio III olhou aquilo e ficou espantadíssimo. E ele lembrou exatamente dessa passagem do Evangelho. Deus está naquele rapaz que veio falar comigo. E você sabe que a biografia, né, do Papa Francisco e do Inocêncio fala que para escândalo do Vaticano, para escândalo da Itália, para escândalo do mundo inteiro, o Papa Inocêncio III, ele arrancou todas aquelas coiseiras lá e se ajoelhou diante de São Francisco. E disse para o São Francisco: você lembra eu, quando era mais novo, eu, quando era jovenzinho, você lembra eu. Então você veja que, às vezes você está procurando coisas assim, sinais, assim, aquelas coisas. Não é. Tira o cavalo da chuva. Não é assim. Pode acontecer, pode. Claro que pode, porque Deus pode tudo, né? Agora, o ensinamento na Escritura, na Bíblia, no Novo Testamento, né? Em Jesus também é assim. É o pequeno, é o simples, é o valor ao simples. Dar valor ao simples. Aí está o ensinamento, aí vem a reflexão, a teologia. Esses ensinamentos, as faculdades de teologia não ensinam isso. Eles não ensinam essas coisas. Eu tinha um padre muito bom, padre Frei Gorgulho, doutor, Antigo Testamento, espetáculo. Ele ajudou, inclusive, a tradução da Bíblia de Jerusalém, em Paris, né, na França. E ele falava assim: vocês aqui estão estudando, lendo todas essas coisas, que bonito. Ele era bem assim. Mas é que vocês estão fazendo nada. Vocês vão fazer teologia quando vocês chegar lá no meio da igreja onde vocês estão, no meio da comunidade, e vocês perceber que todo esse grande conhecimento que vocês têm, que estão adquirindo, para ser um bom padre, lógico, não pode ser um padre mequetrefe, canalha, que vai ficar mentindo, ficar transformando. Não, tem que ter a formação séria, boa. Então ele falava assim: vocês, quando estiver lá no meio do povo, vocês perceberem que às vezes o povo nem sabe rezar o terço, nem sabe isso, não sabe. Vocês vão ter que fazer esse esforço, né? De não abandonar aquilo que você está aprendendo, mas de você aprender ali também. Porque ele falava: o povo, por mais esquisito que seja, o povo sempre tem alguma coisa para ensinar para a gente. O povo ensina a gente, né? Então, aquela mentalidade que a gente tem, que acaba depois contaminando os leigos também, é claro. Bom, vamos lá. Poucas pessoas, mesmo as pessoas mais cristãs, mesmo as pessoas mais devotadas, elas têm dificuldade de desejar realmente que o ano que vem seja abençoado, que o ano que vai ser abençoado. Na lista dos desejos das pessoas, sabe quais estão? Na lista dos desejos das pessoas está o quê? Primeiro o dinheiro, hein?
Dinheiro não tiver dinheiro em 2023 já era. Deus não existe se não tiver dinheiro em 2023. Depois é a saúde. E no final das contas é você ser uma pessoa vitoriosa. O que é ser vitorioso na cabeça dessa gente? É você eliminar os seus inimigos, odiar os seus inimigos. Sempre é isso. São essas três coisas que norteiam a cabeça das pessoas. Né? Agora, nós sabemos, né, que muitas comunidades religiosas, às vezes a televisão diz aí, muitas comunidades religiosas incentivam esse tipo de mentalidade, a mentalidade formada, transtornada, maluca, canalha. E a gente não tem a dúvida não tem a dúvida nem escrúpulo de constatar que a sociedade brasileira, a sociedade mundial, nas suas diversas expressões mais variadas de fé, de igreja, etc., não amam a Deus. Lamento informar. Amam o dinheiro. Amam aquilo que está lá no Antigo Testamento, no deserto que Moisés teve que enfrentar. Amam Baal, o Deus do dinheiro. Não tenha vergonha de constatar isso, é verdade. Verdade. Isso não estou falando que é só na igreja católica, não. Isso todas as informações. Não teve aquele escândalo daquele padre, não sei de onde lá, que comprou um sino de 3 milhões, não sei o quê. Para que finalidade? O que é isso? O que é? Tá doido? Tá cabeça? Aquele cardeal, não teve aquele cardeal lá que trabalhava no Vaticano, que pegava dinheiro dos pobres para poder comprar um apartamento lá em Paris, não sei aonde, não foi? Porque o Papa Francisco falou, quando descobriu, ele foi punido, né? O Papa Francisco falou na televisão lá, os pobres da Itália, da França, invadem aquele apartamento e morem lá. O Papa Francisco falou isso. Então não tem escrúpulo, não. Ai, que escândalo, ai, que... Não. Cuidado. Os desequilibrados estão presentes na igreja, na sociedade, fora da igreja, fora da sociedade. Os desequilibrados existem, minha gente. Não tenha dúvida disso, não. Adoradores do Baal, adoradores do dinheiro. Olha, falar a verdade. Tem padre, eu vou te falar a verdade. Tem padre que para rezar missa na Canção Nova, para rezar missa no movimento carismático, cobra 5 mil reais. E eu não tenho coragem de fazer isso. Eu, pessoalmente, não tenho coragem de fazer isso. Você quer que benze a vela, quer que benze isso, quer que... Quantas pessoas? Eu, numa boa. Eu não tenho coragem de falar, padre, benze essa cruz aqui para mim. Eu benzo, dá aqui 500 reais para mim aqui, vai. Eu não consigo fazer isso, você me desculpa. É um erro meu? Pode ser. Pode ser. Mas não consigo. E isso é uma prática que existe atualmente na igreja, fora da igreja, em todas as maioria das religiões aí está presente. É o adorador ao Baal, é o adorar o diabo mesmo, é adorar o maligno, o tentador, o pai da mentira. E olha, o diabo pula de alegria, viu? Se é que é verdade, se o diabo tem alguma alegria, porque aquele sujeito deve ser rancoroso, amargado, uma pessoa amarga, azeda. Se é verdade que o diabo sente alguma alegria, é quando isso acontece. Ele dá pulo de alegria. Ai, que beleza, mais um para mim. Oh, que coisa boa. Olha que beleza. Não. Cuidado. Muitos heróis da Bíblia foram tentados. E o próprio Jesus foi tentado. Ele se submeteu àquilo ali. Na quaresma, se submeteu. Mas muita gente foi tentada. Moisés foi tentado. Davi, então, nem se fala. E o Jó, lembra do Jó? O Jó.
Leia o livro de Jó. Quanta tentação que ele não passou na vida. Quanto? E a tentação veio da onde? Veio da mulher, dos amigos, não sei da onde. Da religião. Né? E ele firme, como Jesus. Jó venceu, Moisés venceu, Davi venceu, com todos os erros que essa gente tinha. E tinha muito erro. Venceram, porque foram firmes. E você tem que ser firme. Se você não for firme, está lascado. Não vai. Então, a bênção aparece aqui no livro dos Números como um ensinamento catequético. É uma catequese. E vamos ser claros, toda bênção vem de Deus. A fonte e a origem da bênção é Deus. Ele é o primeiro, Deus é o primeiro a abençoar. Deus fez aquelas coisas todas, falou, poxa vida, olha que coisa boa, hein? Fez o Adão ficou lá deprimido um tempinho, ficou doido da cabeça também. Depois aí o Adão não conseguia conviver com a perfeição, né? Vocês sabem, né? Ele tinha dificuldade, esse rapaz. Conviver com a perfeição, conviver com o paraíso. É difícil conviver com o paraíso, é difícil. É cansativo, é monótono, né? Você não vê igualdade ali, né? O Adão não vê igualdade. Eu vejo uma árvore, a árvore é igual a mim. Não é. Ele não conseguia enxergar que existe uma igualdade. Ele não consegue. Ele vai ficar ali muito tempo. Até então que ele xingou Deus lá, falou um monte de coisa para Deus. Falou, não dá para... Não. E foi quando então foi criada a mulher, né? De dentro do homem. E aí então apaziguou tudo. Mas olha, a bênção tem origem em Deus. Ele é o primeiro a fazer essas coisas. Primeiro Timóteo fala isso. Ele é o primeiro a fazer isso. Amar o que fez. Olhar a simplicidade das coisas. Dizer, puxa vida, isso. Nenhuma igreja é dona de bênção. Isso é bíblico. Nenhuma igreja é dona de bênção nenhum. Proprietária da bênção. Não é. Porque nenhuma igreja ocupa o lugar de Deus. Deus é a origem. Nenhuma igreja ocupa o lugar de Deus. Ah, bom. Porque a bênção é sacramental. Ela existe. Deus instituiu isso na Bíblia. Ela existe para elevar a pessoa. Elevar a pessoa. Melhorar a fé da pessoa. Provocar a pessoa para que ela experimente o caminho. Trazer para a pessoa uma consciência diferente, participativa, né? Ativa na igreja, na comunidade, do mundo. Essa é a razão. Esse é o sentido, né? Esse é o sentido. Então, agora, na celebração da Eucaristia, com o passar dos 300 anos da igreja, na celebração da Eucaristia, sobretudo, nos outros sacramentos também, mas sobretudo, existe aquilo que se chama de bênção reservada, que é dentro do contexto da celebração do sacramento, da Eucaristia, do batismo, do casamento, da unção dos enfermos e assim por diante. Mas essas bênçãos reservadas é escrita pela igreja. É pela igreja. E é para a igreja. Então a bênção é reservada, mas eu não sou dono da bênção reservada. Entendeu? Ninguém é dono. A bênção reservada, eu não sou dono. Não existe bênção reservada se não há participação das pessoas, se não há comunidade. Não existe. Isso é uma coisa horrorosa, né? Que as pessoas entendem. A bênção é reservada, mas ela é pública. Dá para entender o negócio? É meio complicado. Ela é reservada, mas ela é pública. São bênçãos que foram escritas, instituídas pela igreja nos passados séculos,
Com esse objetivo, santificar melhor as pessoas. O Vaticano II ensina isso. O Concílio Vaticano II sobre a liturgia. Sobre a constituição dogmática. Dogmática sobre a liturgia. A bênção existe para santificar melhor a pessoa. Eu sou o padre, tudo. Você vem e pede uma bênção, a gente dá a bênção, né? Mas o objetivo disso, eu tenho que ser um instrumento que te ajude a se santificar mais. É esse o sentido. Então, é reservada, mas não é para mim, é para você. É entregue para você. Eu estou falando dessa da bênção porque está na primeira leitura, que é uma catequese isso daí. Isso aí não são palavras ali, né? É palavra da catequese já formada no judaísmo. Que São Francisco adotou, né, essa bênção, no final das contas. Então, assim como no judaísmo, nas religiões milenares, cristianismo, hinduísmo, shintoísmo, e islamismo, religião, todas foram sendo construídas. As bênçãos dessas maiorias das religiões antigas foram construídas. Foram sendo construídas ao longo dos séculos. As liturgias foram sendo construídas. E esses ritos de transmissão existem para o bem da pessoa, não é para o mal da pessoa. No começo de tudo, vamos para a história agora. No começo de tudo, se achava que a bênção era uma coisa mágica. Existem religiões até hoje que pensam assim, a bênção é uma coisa mágica. A bênção é uma coisa mágica, é uma magia. Não tem magia. Aquele que dá a bênção, se acreditava nisso. As tribos africanas, asiáticas, mesmo aqui no Brasil, os indígenas, os povos africanos que vieram, traziam essa mentalidade também, do mágico, né? A mágica. Então, eu quando dou a bênção, a minha alma entra dentro da sua. Está entendendo? Os povos indígenas têm essa. O pajé faz o quê? Um sheik muçulmano faz o quê? Um rabino. É essa impressão. Primeiro é isso, mas não é isso, é que está o problema. Não é isso. Abençoar, bendizer, está na raiz da existência da gente. Está na raiz. Você nasce. Eu nasci em casa. Na minha época era em casa. Você nasce. A mãe logo diz assim, graças a Deus. Você está entendendo? Meu pai estava no boteco festejando o carnaval, porque era época de carnaval, eu nasci justamente no dia que. Né? Meu pai chegou de madrugada, eu já tinha nascido. Minha mãe ficou pé da vida, a parteira estava lá, minha mãe ficou pé da vida, xingou ele bastante. Né? E meu pai falou assim, poxa vida, graças a Deus nasceu. Vocês estão, isso é bem dizer, você bendiz. Você bendiz, você deseja o bem. Bem dizer significa isso, desejar o bem. Isso é na raiz da vida da gente, de fé. É uma prática isso na vida da gente. Desejar o bem, saudar, felicitar. Então na Bíblia, a primeira bênção é de Deus. Disse Deus para Abraão o quê? Seja você uma bênção. E eu vou abençoar você também. E vou abençoar os outros. Mas é assim, seja você uma bênção. Não tem magia, não é mágica. Eu vou te abençoar, então você vai arrasar. Não tem. Não é assim. Porque o contexto da fala de Deus no Gênesis e em outros momentos da Bíblia, inclusive do próprio Jesus, é o sentido hebraico da bênção, que é bará. Não é? Bará. Ou seja, Deus dá a bênção, mas quer o retorno. Tem que ter o retorno. Deus dá a bênção, mas
Vai fazer. Você vai praticar. Vai fazer. Então, a espiritualidade da Bíblia nos ensina, e a Constituição Dogmática de Liturgia ensina, que toda bênção tem que ter esses dois movimentos. Primeiro, a bênção vem de lá, do alto. Não é você que inventa a bênção, ela vem do alto. Então, é um movimento descendente. A bênção vem do alto, que é Deus que é o dono da bênção. Ele que é o dono, que está acima de nós, né? Mas o outro movimento é a consequência disso, que é o que se chama de movimento ascendente. Ou seja, a bênção vem de Deus, do alto. Mas isso tem que causar para ter eficácia, para ter efeito, para operar, tem que ter a sua ação, senão... Então, receber bênção e cruzar o braço, não dá certo. Lá bem. Ai, padre, benze o carro aqui para mim. Eu benzo, vou lá, benzo o carro. Você benze o carro, você depois vai na radial, você dá 500 por hora na radial. Morre. Vai atropelar os outros, vai matar os outros. Então, existe a bênção, mas a responsabilidade da pessoa que recebe a bênção, às vezes é assim, negligenciada, né? Negligenciada. Então, Maria, a Santa Mãe de Deus, a gente observa isso, né? Nela, ela recebe a bênção, acolhe a bênção, vem de Deus, anuncia a bênção e depois ela realiza a bênção. Então, ela acolhe Jesus, ela acolhe Jesus, ela se preocupa com a Isabel que está grávida, aquela mulher que está no fim da vida, né? Ela se preocupa com as outras pessoas, ela está próxima das outras pessoas que estão sofrendo também, né? Ela anima, aquilo anima os pastores, né? No silêncio ela anima os pastores de Belém, ela acolhe os reis magos, olha só. Que é o domingo que vem, ela acolhe os reis magos, e por aí vai. Então, você receber a bênção e você não fazer, não exercitar, não dá certo. É melhor não pedir. Melhor não pedir. Então, é assim que funciona. É essa catequese que está lá, no livro dos Números, né? Profundamente sacerdotal. Então, a Santa Mãe do Perpétuo, que é o menino Jesus, o Perpétuo é o menino Jesus. A Santa Mãe do Perpétuo é, portanto, uma pessoa abençoada. Você pode dizer, Maria foi abençoada. Foi abençoada. Ela recebe a bênção e distribui a bênção para os outros. Ela distribui, ela é instrumento da bênção para os outros. A gente coroa Nossa Senhora. Para quê? É para fazer marketing? Coroa Nossa Senhora para quê? Para fazer marketing. Marketing católico, né, que chama? Que é um negócio, né? O marketing é um negócio, né? Dos bancos, o Bombril, fábrica de Bombril. Eles fazem marketing, ele enfia na sua cabeça que o Bombril é essencial na sua vida. Se você não tiver Bombril na sua cozinha, está lascado. Então você, inconscientemente, você vai, é marketing. A coroação de Nossa Senhora não é marketing. E nem é como é hoje em dia, em muitos lugares, motivo, vamos coroar Nossa Senhora para ter mais dinheiro, ganhar mais dinheiro. É assim hoje em dia. Vocês estão achando o quê? O próximo padre que vier depois de mim, vocês vão ver só o que vai acontecer. Vocês vão ver. Vocês vão ter oportunidade, se Deus quiser experimentar isso. Vocês vão sentir saudade de mim, viu? Vocês vão ver só. A coroação de Nossa Senhora tem esse motivo. Ela é a pessoa abençoada, ela é a inspiração para a gente. Eu quero ser igual, eu quero agir igual. Não é para fazer marketing, não é para ganhar dinheiro. Hoje tem a coroação, a coleta, depois da missa vai ser bom.
Não, não é isso não. Então, existe, minha gente, um sentido profundo da fé em relação ao povo, em relação à mãe de Deus, a mãe do perpétuo. Eu falo mãe do perpétuo. E repare que eu não estou falando mãe do perpétuo socorro, não. Eu estou falando mãe do perpétuo, porque o socorro vem de Jesus, Jesus é o perpétuo. Né? Então, um teólogo, foi professor meu inclusive, um grande teólogo latino-americano, ele disse uma vez assim na sala: olha, minha gente, ele era muito, uma sumidade, foi perseguido também pela igreja depois, mas ele era uma sumidade. Ele estudou em Roma, em Louvain, na Bélgica, não sei lá onde. Ele era uma sumidade. Ele uma vez falou assim, eu falava assim: gente, a fé religiosa, ela só existe se ela é compartilhada. Se não existe, e não é compartilhar de rede social. Não. A fé, ela para ser fé, ela tem que ser compartilhada. A fé, ela tem que ser capaz de tomar a sua tradição, porque, lógico, a sua tradição aqui. Eu fui numa missa em Rondônia, quando eu fiquei um tempo lá, quando eu estava na CNBB. Você vai numa missa de uma aldeia, missa indígena. Você já ouviu falar que tem missa indígena? Vai numa missa indígena. Nossa, você fica doido da cabeça. Nossa, como é diferente. Porque aqui a gente está acostumado, chega, senta, né? É diferente. Né? Então, aquilo ali, para ser uma fé, tem que ser capaz de abraçar a cultura daquilo lá, a cultura local, cultura daquele local. De maneira então que aquela tradição daquelas pessoas, a tradição cultural, religiosa, vai ser transformada pelo Evangelho, vai ser transformada. Vai sendo transformada, é muito bonito isso. Vai ser melhorada, vamos dizer assim, vamos chamar assim, né? Melhorada. Então, não existe precisamente, dando-nos por herança, a resposta feita. Esse é o bonito nosso. Resposta feita. Ele falava essas coisas. Falava: meu Deus, então para que tem essas coiseiras todas? Né? Essas coiseiras todas que existem é para você começar a melhorar. E você, com muita humildade, você tem que ter essa noção. As coisas religiosas da igreja, não é, a finalidade não é elas próprias, é para melhorar a gente. Esse homem foi muito perseguido pela igreja, né? Isso. Mas, enfim, isso é normal. Sabemos então, e nós sabemos que Jesus usava essa questão de bênção. Jesus fazia isso. Uma coisa que naquela época Jesus não podia, ele não podia. Era só o templo. Não. Deus me livre. E Jesus fazia isso, olha lá. Jesus fazia essas coisas. Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha. Bem-aventurado, quer dizer abençoado. Abençoado aqueles que são pobres, abençoados que são perseguidos, abençoados. Jesus usava essas coisas. E o maior conjunto de bênção de Jesus é esse. Mateus capítulo 5. Mas não fica só na bênção não, porque Jesus também era bravo, vocês sabem. Jesus não era brincadeira, conviver com ele não. Não faltou chance de xingar os apóstolos, de falar, de dar na cara deles. No templo ele entra com chicote, dizendo no final da vida. Ele não era brincadeira, Jesus não era pessoa fácil de conviver. Não era fácil. Leu, não leu, ele partia para cima. No bom sentido que eu estou falando. Não era uma pessoa violenta. Mas ele fazia aquele esforço, né, de entender. Ele mandava brasa mesmo. Essa é a verdade. E não poupava ninguém. Então, em todas as culturas, então você verifica, estou demorando muito, né? Eu sei, desculpa. Em todas as culturas se verifica esse costume da bênção. Todo lugar do mundo, católico, não católico, sei lá o que for,
existe esse costume da bênção. Todo lugar do mundo, por mais rigidez religiosa que exista, existe esse costume da bênção. E não tem coisa mais bonita do que a bênção que o pai e a mãe dão para o filho. Não tem. Não tem. Nós antigamente aprendemos esse costume. E nem foi na igreja não, foi na própria família. Bença mãe, bença pai. Já chegou. Lembra disso? Vocês já esqueceram, né? Então, esse sentido aí, não existe coisa mais bonita que isso. Não existe. Hoje, lamentavelmente, né? Virou a sociedade estragou tudo. Não existe. Então, a bênção do pai e da mãe. Tem lugares que a bênção, não é assim, Deus te abençoe, meu filho. Não, a mãe fala, aqui a gente é assim, Deus te abençoe, benção, pai, mas Deus abençoe, Deus te acompanhe. Nossa Senhora te acompanhe. Tem lugares que a mãe tem que chegar, fazer um sinal da cruz na testa, um sinal da cruz na boca, um sinal da cruz no peito, um sinal no olho, no ouvido, assim. Né? Aquele gesto, né? Nossa Senhora te proteja, Nossa Senhora caminhe com você. Né? Isso daí, não, isso é a coisa mais linda do mundo. Isso daí. Isso tem um valor mais do que padre, mais do que sacerdote. Você vai comer, o pai, ou a mãe, ou o filho, sei lá o quê. Vamos agradecer a Deus. Então sejamos gratos. Não precisa rezar muito não, sejamos gratos. Não. Seja agradecido. Não tem, Darcilene, coisa mais linda do mundo do que essa. Não tem. Então isso faz parte da vida da gente, tem que fazer parte da cultura da gente. Né? Então as orações de bênçãos saiu da igreja. Esse lá no começo. Saiu da igreja, saiu da sacristia, saiu da dependência. Né? Saiu, graças a Deus. Né? Agora, vamos parar para pensar como que um padre, qualquer coisa, como que uma mãe, um pai pode negar a bênção para o seu filho? Não pode. Por mais torto que o seu filho seja. Ou por mais correto que seja. Porque ser torto é horroroso. Ser correto também é uma chatice. Conviver com uma pessoa assim é uma chatice. Uma pessoa desequilibrada, quando não tem equilíbrio. Seu filho é um desequilibrado. Alguém aqui tem coragem de negar? Se ele falar, benção mãe, se ele tem coragem de negar, fala, não pode não. Não faz isso, não se faz isso para ninguém. A gente benze cachorro, benze gato, benze periquito, benze cascavel, benze... não nega nem para bicho, ainda mais para pessoa. Não se faz isso. Não se pode negar a bênção a uma pessoa, a um filho que está doente, a um filho que está preso, a um filho que está passando necessidade, a um filho que está com a cabeça toda bagunçada lá, precisando de carinho, de compreensão. Não se nega isso, não se nega isso. Para nada, não se nega, nunca se nega. Agora, ninguém pode proibir você de transmitir a bênção. A mãe, o pai, transmitir a bênção para os seus filhos. Nós não somos proprietários. Graças a Deus isso aconteceu. Foi o movimento do Espírito Santo, inclusive. Foi isso. Agora, é claro, se o padre puder estar lá, vamos. É ótimo, tá bom. É saudável, é bonito. É talvez mais assim, oficial, vamos dizer, entre aspas, né? Não se deve dispensar também isso. Né? Padre, eu vou casar, vamos fazer. É claro. Mas a ida do padre, a presença do padre, se for inclusiva e compartilhada, não vale nada, não tem valor nenhum. Por mais coisa bonita que ele faça, por mais plantar bananeira,
Tem coisa que gosta disso. Não. Se não for inclusiva e compartilhada, não dá. É uma praga esse tipo de mentalidade que existe na igreja, não só na nossa não, nas outras também. É uma chaga, é uma doença essa mentalidade, é uma debilidade mental. Isso, tem que se tratar, tem que ir para o psiquiatra. Como é que eu posso, se eu benzo o cachorro, benzo o cascavel, benzo o cavalo, eu vou negar a bênção para uma pessoa que está passando por uma situação? Não tem lógica. Eu prefiro não benzer o cachorro. Hoje em dia as pessoas, tem gente na fábrica que gasta quase 2 mil, 3 mil reais por mês com o cachorro. Pergunta para a mulher aqui do pet aqui da loja. A pessoa gasta quase 2 mil, 3 mil com o bicho. O cachorro, o gato, com a cobra cascavel. Tem gente que queria cobra cascavel em casa, né? Você já imaginou um negócio desse? É por isso que é um negócio que prospera, né? Quer ficar rico, monta uma coisa de pet aí. Chama o veterinário lá, fica rico. Então, não se faz isso. Jesus tinha claro essas coisas na cabeça dele. Jesus somava, ele não dividia, ele não subtraía, ele somava. Jesus fazia de tudo para gerar comunhão entre as pessoas. Tudo. Quando não gera comunhão, Dom Cláudio falava assim, Dom Cláudio Obis, uma vez em Mogi das Cruzes, no Tabor. Ele falou assim, nós padres, a gente tem que ter às vezes o tecido, ele falava, às vezes o tecido da igreja, o tecido da sociedade vai esgarçando, vai rasgando. E o nosso papel é pegar linha e agulha, ele falava isso, nosso papel é pegar linha e agulha e tentar arrumar aquele negócio. Então, é a comunhão, é produzir comunhão. Amar, gerar comunhão, incluir, esse é o sentido da catequese do Antigo Testamento aí. Um prisioneiro famosíssimo disse para o advogado que era ateu, que não acreditava em nada. Preso. Disse para o advogado até ria dele, zombava dele, porque ele via naquela cadeia lá, ele, junto aquele monte de gente lá, encontrava ele às vezes do lado no chão ali, uma Nossa Senhora que ele tinha lá, e ele ficava às vezes sentado ali rezando. O advogado não acreditava em nada, falava, isso é uma bobagem, isso é besteira você ficar fazendo isso, porque não vai resolver nada, você vai ficar preso, não tem jeito. Ele fala, eu sei que eu vou sair da cadeia. Ele falou para o advogado, eu sei que eu vou sair da cadeia porque eu tenho fé. Eu tenho fé em Deus e tenho fé em Nossa Senhora. E esse homem nunca leu teólogo, nunca frequentou nada, é um homem católico, evidentemente, católico de verdade. Aprendeu a fé na família dele, aprendeu a catequese ali. Então, a fé, ela é uma resposta. Os pastores tiveram mais fé. Não é que não tinham antes, tinham. Eles tiveram mais fé ao olhar Maria, o grande sinal sagrado, o Evangelho da vida, Jesus, Maria, José, e a ascendência, né? O resultado, contar para as pessoas. Então, a fé é uma resposta, viu? Para a sua vida, sem vergonha. A fé é uma resposta para a sua vida. Não seja safado. Admita. A fé é uma resposta. Eu fico admirado com isso tudo. Estou na cadeia daquela. Gente, cadeia não é hotel, não, hein? Na cadeia. Eu tenho fé que eu vou sair daqui. E às vezes a gente escuta, né? Essas coisas também. Muita gente você escuta a pessoa falar, padre, eu tenho fé que eu vou dar uma acertada. Olha que coisa.
Olha que coisa bonita. Então, a fé é uma resposta à necessidade da sua existência. Não despreze a Deus. Não vire as costas para os pobres. Não vire. Isaías capítulo 58. Se você virar as costas para os pobres, você vai estar ferrado. Eu vou ferrar você, Deus fala. Porque Deus é assim. Deus tem um lado do rosto brilhoso, lindo, maravilhoso. O outro lado é preto, escuro, e ninguém sabe o que tem ali. Assim é descrito, né? No Antigo Testamento. Por isso que o texto fala, o brilho, o rosto de Deus. Então, é isso. O dia de hoje é um dia abençoado. Mas vai ser mais abençoado ainda se você admitir que a fé é uma resposta para você. E que você vai fazer, de jeito, você recebe a bênção de Deus por intermédio da igreja, e você então transmite a fé. Transmite a fé. Não vire as costas para Deus. Não vire as costas para Deus. Não seja malandro com Deus. Não se banque malandro. Não dá certo. Né? Não dá certo. Porque se você agir assim, você destrói o seu relacionamento com Deus e pior, você se destrói. Você se destrói. Você vai se destruindo. Gente do céu, credo e cruz. Deus me livre. Uma pessoa que quer uma coisa dessa na vida, não tem. Então, os pastores fazem o gesto missionário, contam para o povo da cidade. Essa atitude é ascendente. É a experiência da santificação do Natal que eles tiveram. Tudo pertence ao amor. Essa é a grande verdade. Tudo pertence ao amor de Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Creio no Espírito Santo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Vamos então invocar a intercessão da Santa Mãe do Perpétuo, pedindo a ela que nos ajude a trilhar o caminho da fé, a ter amor a Deus, ter amor às pessoas, ter amor a si mesmo. A gente precisa disso, né? Na vida. A gente precisa disso. Vamos então. Esse senhor que está bem aqui, assim, ele tem cara de ser uma pessoa bem forte, corajosa. Está do seu lado aí. Esse daí, é ele. Ô meu filho, pega a Nossa Senhora aqui, faz favor. Porque não dá para fazer tudo. Tem cara de ser forte, corajoso, animado. Estou enganado? Não, né? Não. Pega a Nossa Senhora aqui, vem aqui, faz favor. Levanta ela, que vai doer o braço, já vou avisando, hein? Vai dar uma dorzinha no braço. Não levanta muito, não aguenta. Cuidado aí, só orienta ele, Neuza. Isso. Levanta aqui, assim, vem aqui do lado de cá, levanta. Isso. Você consegue? Vai doer o braço, né? Acho que vai demorar muito, né? Não, é só uma ladainha pequenininha, né? Então, vamos fazer... Cuidado, abaixa um pouquinho, você vai doer o seu braço. Estou preocupado com o seu braço. É porque às vezes o Moisés também ficou nessa posição, você sabe, né? O coitado, tinha que juntar dois homens para ficar do lado dele aqui, né? Vamos então pedir a Nossa Senhora tudo isso que a gente estava conversando agora há pouco. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai. Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, Mãe da Graça Sagrada,
Mãe do Cristo Salvador, Mãe do Cristo Redentor, Virgem pobre e humilde de Nazaré, serva de Deus, serva do Senhor, nossa arca da aliança, porta do céu, estrela da manhã, fonte da beleza, o esplendor da igreja, é a Nossa Senhora. Rogai por nós. Saúde para os enfermos, refúgio dos pecadores, consoladora dos aflitos, Rainha do mundo, Rainha do céu, Rainha da paz, Rainha da igreja. Amém. Pode levar ela lá, bonitinho. Um beijinho para você. Eu? É uma responsabilidade muito grande, né? Deus, que é nosso Pai, cheio de misericórdia, escute a súplica da gente, a nossa prece, e por intercessão dela, da Mãe de Jesus, da Santa Mãe de Deus, nos dediquemos ao serviço dos mais pobres, do próximo, daqueles que necessitam aqui, na nossa paróquia, na terra, da convivência, para que a gente seja uma pessoa melhor nesse mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos então cantar o canto do ofertório? Okay. Maravilha, é uma maravilha isso, né? E cuidar, somos o Pai e a Mãe de Jesus nos tempos de hoje. Orar, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, para a glória do seu nome. Senhor nosso Deus, que deu origem a tudo, a todos os bens, e os levais à sua plenitude, nós te pedimos que neste dia, dedicado à Mãe de Deus, primeiro dia do ano, dedicado à Mãe de Deus, a Mãe do Perpétuo, assim possamos celebrar com alegria, festividade, essas primícias da graça de Deus. Tenham também de nós, da nossa parte, o compromisso, a alegria do Evangelho e a humildade de transmitir essa alegria às outras pessoas e também de receber essa alegria. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno, Onipotente, verdadeiramente é nosso dever, é a nossa salvação, celebrar o Teu poder admirável da perfeição dos santos e exaltar a Tua bondade
E hoje, na solenidade da Santa Mãe de Deus, que o Senhor nos inspire, nos anime com um cântico novo de louvor. O Senhor faz maravilhas a favor de todas as pessoas, de todos os povos, todas as culturas. E o Senhor manifesta de geração em geração a tua misericórdia. Quando olhaste para a humildade da Mãe de Jesus, da Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Guadalupe na América, Nossa Senhora de Fátima, manifestada em todos os lugares do mundo, o Senhor pôs o olhar sobre a tua serva. E é através dela que o Senhor nos deu esse menino, como diz o profeta, nos deu essa criança para cuidar, para zelar, para levar avante. Ele que salva o mundo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, com o mundo dos anjos, a multidão dos anjos que te adoram e se alegram eternamente da tua presença, proclamamos a tua glória cantando a uma só voz. Verdadeiramente santo, e sois a fonte de toda a santidade e de toda a bênção, reunidos na tua presença em comunhão com a Igreja no mundo inteiro, ao celebrarmos o domingo, o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente nós te suplicamos. Santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para, por vontade própria e voluntariamente sofrer a morte, Ele reuniu os apóstolos, reuniu os discípulos na quinta-feira santa, tomou o pão, e, dando graças, partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isso é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vocês, por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da fé para que o mundo seja salvo. Proclamamos: vinde, Senhor. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de Jesus, nós te oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e te damos graças, porque nos admitiste na tua presença para vos servir nesses santos mistérios.
humildemente e suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita no amor, na caridade e em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Algacir, e todas as pessoas que de verdade, mesmo de coração, estão a serviço do Teu povo. Pedimos que o Senhor se lembre também dos fiéis defuntos, aqueles que adormeceram na esperança da ressurreição, sentiram a ressurreição, e a todas as pessoas que na Tua misericórdia já partiram deste mundo. Admita todos na claridade da Sua face, tendo misericórdia de nosso Senhor, e dar-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os bem-aventurados, verdadeiros e legítimos apóstolos e todos os santos, que desde o começo do mundo viveram na Tua amizade, para cantarmos os Teus louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com amor e confiança rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Cair em tentação. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, corpo do sangue de Jesus, que sirva para a vida eterna. Jesus Cristo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
acho que é dia 8, é domingo que vem, se eu não me engano. Então tem a epifania do Senhor, a manifestação do Senhor. Tá bom? E aí a gente vai caminhando. E não se esqueça dos grandes ensinamentos da igreja, grandes ensinamentos da Sagrada Escritura. Não vá na conversa de qualquer gaiato, não vá na conversa de qualquer gaiato, qualquer malandro, e não dá certo. Não dá certo. Seja gente boa, fiel, firme na fé, como aprendemos hoje. O Senhor esteja convosco. Deus é a fonte e a origem de toda a bênção. Derrame sobre vocês uma chuva de graça e conserve vocês sãos e salvos durante toda a vida, todo o ano. Deus guarde vocês da firmeza da fé, inabaláveis na esperança e perseverante na prática do amor da caridade. Amém. O Senhor dirija na sua paz os seus dias, os seus momentos, as suas horas, as suas ações durante esse ano. Escute sempre, Deus escute sempre as tuas súplicas, as suas necessidades e conduza você para um caminho de amor, para a senda da vida eterna. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz, que Deus acompanhe vocês hoje e sempre. Desculpa da demora, demorei demais hoje, não me xingue, já estão perdoado quem está me xingando, viu?